Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o Esticando a Corda. Não dá pra falar que é um podcast, sei lá, um talk show, não dá, né? Porque não é tão show assim, mas é sempre um bate-papo que eu faço aqui no meu canal do YouTube. Tô trazendo meus amigos, minhas amigas, pra gente falar um pouco sobre espiritualidade, sobre fé, sobre política, sobre o que tá acontecendo nessa cidade, nesse país. E hoje eu tenho um privilégio muito grande de trazer uma amiga de longa data aqui de Belo Horizonte, que vai falar com a gente um pouco sobre um monte de coisas, sobre fé cristã, sobre mulheres na igreja, sobre a experiência dela também de anos em vários ministérios, em vários trabalhos dentro da igreja, e a gente vai conversar com ela hoje. Então, um prazer, uma alegria muito grande receber você aqui. Seja bem-vinda, Bebel, querida. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. De nada. Esse menino é doido de chamar a gente. Não, eu acho uma doideira. Não, Bebel é fantástico, mas a gente até trouxe aqui uns materiais, nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Sim. Mas antes de chegar aqui nesse final, acho que a gente tem que começar na sua trajetória mesmo, Bel, na sua caminhada. Mini bio. Isso, falando aí das suas várias influências, da sua casa, como é que Jesus chegou na sua vida, como é que foi esse trem aí. É a parte que a gente ora, você sabe, né? Amém. Então, eu, como diria no bom crentez, eu converti em 2000. Eu venho de uma família que a parte de mãe é católica, apostólica, romana, ministra da Eucaristia. A parte do meu pai é kardecista, culto no lar. Inclusive, as minhas EBDs, né, a escola bíblica que eu tive foi bem no Irmã Sheila ali, bem tradicional. Tenho ainda tios que são médiuns e servem a casa. E a minha mãe é da Umbanda. A minha mãe é umbandista, né? Então, assim, quinta-feira eu estava no grupo de jovens da Igreja Católica, Nossa Senhora da Piedade. Domingo de manhã eu estava no Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E segunda-feira eu estava tomando passe com o Preto Velho. E aí o povo ainda me pergunta, mas como assim aceitou Jesus? Então, um belo dia, Virou crente com uma amiga querida, que a gente trabalhava junto, ela me enganou. Ela falou assim, Bebel, eu tenho uns amigos que tocam violão na Praça da Liberdade. Quando a gente sair daqui, vamos passar lá? Vamos. Chegou lá, era evangelismo, da Caverna de Adulão. Em 99, 2000, nessa viradinha de ano, assim. E aquilo foi um impacto muito grande na minha vida, porque foi um encontro muito genuíno com o Espírito Santo. E eu falei, cara, isso é uma verdade inquestionável. Então, assim, não eram dogmas, não eram ritos, não era uma adolescente, né, que iam com as amiguinhas, ou uma coisa que você vai por causa da família. Aquilo fez muito sentido na minha vida. E aí, ali, eu comecei a congregar, né, congreguei bastante tempo na Caverna de Adulão. Inclusive, um abraço, queridos, os pastores, pastoras, Tânia, lá da Caverna. E aí, um belo dia, numa agência missionária lá em Vitória, no Avalanche, uma menina, uma aluna, pegou e falou assim, Bebel, você é pastora lá na sua igreja? Eu falei, não. Mas como assim? Eu falei, como assim? Não, lá não tem paspera. Lá não tem pastora. E aí eu chamei o pastor Geraldo, falei, Geraldo, a caverna não tem pastora. Não, Bebel, tem sim. Eu falei, não. A Tânia foi ordenada quando ela foi fazer missão em Londres com o Fábio, porque ela era casada com o pastor Fábio Carvalho. E por isso ela foi ordenada pela igreja dela do Paraná. Não, mas a Norinha, não, elas não são pastoras. Elas têm função aqui no louvor, com as crianças, mas pastora, não. E aí, 2015, 2016... Essa minha ruptura aconteceu com a caverna, um lugar que eu amo, que eu tenho um imenso carinho e respeito por tudo que aconteceu lá, mas eu falei, olha, eu gostaria de, né, não falar que eu represento mais, com todo respeito, mas eu vou fazer uma caminhada sem placa. E nesse exato momento, até mesmo por causa do Avalanche, eu comecei a ter um flerte... Faz só um parênteses. Explica pra gente o que é o Avalanche. O Avalanche é uma agência missionária de dois queridos, não sei se ainda é desses dois queridos, mas na época que eu conheci, o Avalanche Missões Urbanas era da Andréia Vargas e do Diniz,
Claudiniz, um queridaço, que na época, com outros pastores de Vitória e com a galera muito louca, que na época se falava underground, missões urbanas, eles acolhiam todos os jovens e acolhiam todos aqueles que queriam chegar para falar de Jesus sem estar numa pegada muito dogmática, muito igrejeira dentro, né, do que você esperava naquela época. Lembrando que final da década de 90, a Caverna de Adulão também tem esse papel. Belo Horizonte era uma das capitais conhecidas como a capital do rock and roll no Brasil. Daqui saíram Sepultura, vários selos de rock. E aí existia um movimento externo que chamava White Metal. E aqui a gente fala, mas por que não louvar a deuses e gostar de rock? Né? Então já existia essa desmistificação do rock como coisa do diabo, e eles falavam, não, eu sou de Jesus, muito bem de Jesus, mas nem por isso eu preciso vestir terno de linho, pregar na Praça 7, arrependei-vos. E aí a Caverna fazia muito isso, como o Avalanche também fazia muito isso. A Andréia foi estudar junto com a missionária Débora, que fazia um trabalho que chamava... Será que eu vou lembrar? Ela fazia um trabalho com a prostituição na zona portuária de Vitória, acho que é Caminhos na Luz, se eu não me engano, depois a gente pode colocar isso nos créditos. E aí o Diniz também já tinha essa pegada, né, de família cristã, mas de dialogar o cristianismo fora desses moldes. E na época tinha o PC, pastor PC, uma galera maravilhosa, que se juntava, tanto que o prédio do Avalanche, eu não sei se ainda mas naquela época, era um ex-prostíbulo. O cara pegou o prédio, vários andares, quartinhos, reformou para ser uma casa de prostituição. E aí o Diniz bateu na porta dele e falou assim, olha, a gente está precisando de um lugar para falar de Jesus para esse tanto de povo, andarilhos, população de rua, prostitutas, travestis. O cara falou, é de vocês. Podem ocupar o prédio, ele é meu, podem ocupar. Ele não está nas condições melhores, tanto que quem foi missionário ou quem foi aluno do Avalanche nessa época, nossa, era muito perrengue. Então, assim, essa galera, desde sempre, já dialogava um cristianismo muito real, muito de rua. Muito diverso, né? Porque tudo que era diversidade estava ali. Muito. Pelo menos para os anos 2000, né? Muito. Mas naquela época, assim, eu não sei se eu não tinha essa noção, ou se a gente não tem a noção do fundamentalismo ou da dogmática que a gente tem hoje. Venha de coração aberto e a gente vai te aceitar. Hoje em dia a gente tem umas terminologias, uns conceitos para isso, como inclusiva, alternativa e etc. Mas ali, o simples fato da galera se achegar já era suficiente. Uhum. Você não precisava, pelo menos na Caverna e no Avalanche, não era assim. Você não precisava, não, se você tiver que estar aqui, você tem que cortar o cabelo, porque homem não pode ser cabeludo. Uhum. Você não pode pintar o cabelo de verde, você não pode ser careca. Então, assim, e nisso eu conheci várias outras pessoas que eu sou muito, muito grata por todo esse rolê, como, por exemplo, o Ronilson Pacheco num ajuntamento das tribos. Os remanescentes da comunidade de hippie cristãos de São Gonçalo, daquele pedacinho do Rio, que é a S8, faziam um encontro anual que chamava Ajuntamento das Tribos. E era maravilhoso. Então vinha hippie de São Tomé das Letras, a galera, todo mundo, skatista, rock and roll, hardcore, punk, que não queriam abrir mão da fé. E eu falava, cara, que louco isso. E que massa isso. Porque como eu não venho desse ambiente de igreja, eu não sou tradicionalmente de igreja, nunca teve essa questão de é certo ou errado. A minha mãe chegava do terreiro e falava assim, ó, Preto Velho mandou você tomar esse banho aqui. Falei, perfeitamente. O que tem que fazer? Acende a vela, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, firma o pensamento e toma o banho do pescoço para baixo. Estava Isabel Cristina, convertida, tomando o banho que o Preto Velho mandou. A minha avó falava, minha filha, eu vou rezar para São Judas Tadeu. Eu falei, amém, vovó. Dia 28, você põe uma camisinha vermelha, vamos lá, vamos? Então, assim, não tinha isso de certo, errado, de pode, não pode, tem capeta, não tem, é brecha, não tinha isso. Tinha fé, tinha respeito, tinha aqueles que vieram antes.
E nisso foi se consolidando a minha espiritualidade. Tanto que eu questionava muito, né? Tinha muita coisa assim. A caverna, eu lembro a Wayne, querida Wayne, que falava assim, ai, vamos caminhar junto, eu vou fazer seu discipulado. Eu, o que é discipulado? E aí era só o que era. Mas o que é isso? Mas o que não é? E aí, em 2015, né, 15 anos depois, você começa a achar respostas sólidas para falar, nossa, faz sentido. Não é só um porque sim ou porque não pode. Claro. Isso faz sentido. Sim. E você pega uma cidade que você falou aí, né, dessa questão do rock, nesse momento ser muito forte em Belo Horizonte e com vários festivais, né? Mas também você tinha o crescimento do gospel, o Diante do Trono se tornando hegemônico. Então, ter uma comunidade como a Caverna, naquele momento histórico, era muito importante, né? Porque a Lagoinha estava despontando, e quem não se encaixa nesses espaços, né? Então, assim, querendo ou não, a Caverna também teve um papel de resistência. Teve. Muito importante, ou se tem ainda, que eu também não acompanho, não acompanho mais, mas pelo menos historicamente, naquele momento ali, Caverna, Avalanche acolheu muita gente em sofrimento, Sim. Muita gente exilada, muita gente que hoje a gente vai dizer que é dissidente de gênero, mas que lá nem sabia qual nome que dava, né? Não sei. E não importava, naquela época não importava. Né, assim, assim, claro que tinha um peso que vinha de outros contextos e tal, mas tinha muito, né? Eu lembro que o Avalanche tinha um curso na área de sexualidade, que depois, né, assim, abrindo um parênteses que eu não vou saber responder e eu não quero suscitar aqui um falso, mas existiu, tem até um documentário no Netflix que fala da Missão Êxodos, que flertava muito com esse negócio da cura gay. E eu como atuante, professora, voluntária, de 6 em 6 meses, eu não via isso no Avalanche como dito cura gay. Eu via uma preocupação. Talvez um trauma, uma vivência, uma inconformidade que você teve mal resolvida, oprimida, distorcida dentro da sua comunidade de fé ou por causa da sua história, precise ser colocada à luz para que você entenda se realmente isso é uma preferência sexual sua ou uma aversão a um sexo oposto que não é por aí, por um trauma. Isso era colocado com muita sabedoria, com muito cuidado, sabe? Não é que incentivava ou não incentivava, né? Mas, assim, era colocado de uma forma muito, muito cuidadosa. E nós estamos falando de campo evangélico, 2015, você tinha pouquíssimas ferramentas para falar disso. Exatamente. Pouquíssimo material para... Aliás, não só o campo evangélico. Os últimos 10 anos é que a gente foi, 10, 15, 20 anos, é que a gente foi ampliando bastante as percepções, tanto de saúde, tanto de qualquer coisa, da sigla, porque até então era uma massa cinzenta, assim, né? É capaz de, a gente está falando uma ignorância, mas nos anos 2000 ainda ser tipo GLS ainda, né? Ah, com certeza. Então assim, a coisa é que hoje, quando a gente fala sobre isso, fica parecendo até um retrocesso. Mas lá naquele tempo era muito, muito avançado para o que se tinha, né? E assim, a questão maior é que as pessoas estavam em sofrimento, um sofrimento, digamos assim. Eu tive um querido professor no CEM, Centro Evangélico de Missões, em Viçosa, que é o professor Rubem Ruprecht. E ele tinha o mestrado dele, ele é da Este, né, de São Leopoldo. O mestrado dele era justamente sobre isso. Quando o dogma ruim cai, por que a espiritualidade permanece? Então, em todos esses campos, não só no campo não heteronormativo, né? Eu também não quero falar homoafetivo, mas em toda essa não conformidade ou não normatividade que é imposta no campo evangélico mais conservador, tradicional, por que a pessoa, mesmo não se adequando, mesmo não se conformando, ela, não, eu não vou vestir terno e gravata, ou eu não vou deixar meu cabelo, ou eu vou fazer tatuagem, ou eu quero usar preto e quero escutar rock and roll, mas eu tenho fé, a minha fé, eu não abro mão dela.
eu não abro mão da caminhada em Cristo que eu faço. E aí é que foi despertando uma coisa muito grande, porque tem um módulo nesses cursos que o Avalanche dava, principalmente da área de sexualidade, que ele abordava o feminismo e o movimento queer. Não a teologia queer, que a teologia queer é muito recente, mas o movimento queer. E abordava de uma forma de conteúdo muito comprometida. Falava de Judith Butler, falava de Simone de Beauvoir, e era fantástico, porque não eram só alunos em busca de desmistificar sua sexualidade, como pastores e lideranças que faziam esses cursos para tentar acolher as pessoas em suas comunidades de fé. E isso era posto muito claramente. A primeira onda, a segunda onda, por que teve isso? As referências bibliográficas, os textos, não de forma a desmerecer ou a demonizar, mas fala assim, olha, isso tudo aqui aconteceu historicamente. Uhum. Essa pessoa aqui, ela era casada com o Sattler. Eles tinham esse conceito aqui de mundo. Eles acreditavam nisso aqui. Estão aqui os textos, as referências. Para um bando de crente, para um bando de pastor, para um bando de jovem se sentindo inadequado em sofrimento, porque era isso, não dava para separar as turmas quem que era quem. Depois teve aconselhamento em sexualidade, que se aprofundavam em algumas coisas, inclusive como que você ia abordar isso em gabinete pastoral, mas não de forma a falar está certo ou errado, é isso ou aquilo. Inclusive nas dogmáticas, calvinista, presbiterianos e etc., para falar assim, a única coisa que a gente quer é trazer conforto na palavra. E você vê, eu acho que isso é um grande exemplo. Tudo bem que nós estamos falando de antes de 2016, de que dava para você ser conservador, mas sendo honesto academicamente, sem precisar de praticar essas desonestidades intelectuais que a gente vê. Mas parece que de 2016 para frente, e eu não estou falando nem da Caverna nem da Avalanche. Estou falando do campo evangélico por inteiro. Porque já tem muito tempo que eu não tenho notícia de nenhum desses dois lugares. Eu não sei nem se funciona ou se não funciona. Mas eu falo assim, mas de 16 para frente, critérios como esse aí que você está dizendo da Avalanche, que tipo, olha, nós estamos tratando sobre assuntos complexos, mas baseados também na nossa fé, que é conservadora, mas com o máximo possível que a gente dá conta de lucidez, de clareza, de criticidade. Mas parece que de 2016 para frente o campo evangélico... Nessa época, eu lembro que eu tive algumas conversas, né, com os coordenadores dos cursos e etc. A igreja, de uma forma em geral, aí não é nenhum desses dois, mas uma igreja de uma forma em geral, ela tinha uma dificuldade muito grande em dialogar com o que a gente estava vivendo naquela época. Que eu comparo muito isso com... Eu prefiro aprisionar na ignorância do que esclarecer isso, abrir o jogo. Inclusive, né, foi quando se começou assim, que crente vai para a faculdade e desvia. Falei, não. Se ele tem fé suficiente, ele não desvia. Ele só vai ter uma noção de mundo que não é a escola bíblica dominical que ele estava acostumado, que era sim, sim, não, não, e ele não poderia fazer nenhum tipo de pergunta entre esse sim e esse não. Ele vai viver outras formas de relação, ele vai ter outras ciências que acontecem, que não é só o pastor disse, e é isso, é uma verdade incontestável, absoluta. E aí, vocês estão preparando os seus jovens? Inclusive, eu lembro nessa época que eu fui questionar alguma coisa, eu já não, já assim, né, desigrejada, já sem igreja, sem congregar em lugar nenhum, que eu lembro que alguém falou assim, mas a juventude tem que casar para não ficar em pecado. Eu falei, minha irmã, vamos conversar um assunto muito sério aqui. Você prefere casar jovens de 18, 19, 20 anos e assumir uma puta responsabilidade de uma vida a dois, de pagar aluguel, de criar menino, de se sustentar, porque eles não podem ter uma relação antes do casamento?
Não é melhor esse povo se firmar enquanto ser humano, enquanto gente, do que você forjar um casamento só para falar que ele é santificado? Então, assim, a igreja não tem maturidade para conversar muita coisa. E hoje a gente perdeu qualquer tipo de diálogo possível. Antes era ruim, agora... Agora acabou. Não, e aí de 16 para frente, na cidade você vai fazendo vários trabalhos também, não só no campo evangélico, mas também políticos, vai se afirmando como dá pra falar assim, uma referência política evangélica na cidade. Você tá maluco? E aí como é que foi isso? Não, é engraçado pensar isso. Isso não é uma pergunta, não, é só uma afirmação. Pra mim você é uma referência política evangélica na cidade. Eu acho uma responsabilidade muito grande, porque o que aconteceu, e foi até assim uma orientação muito específica do Espírito Santo que eu tive, porque querendo ou não eu ainda rezo e oro para fazer algumas coisas, foi muito estratégico não ter placa, porque a gente recebia mulheres de vários lugares, pedidos de ajuda, e aí a primeira pergunta que essas mulheres faziam é assim: você congrega em algum lugar? E eu falava: não, eu não estou congregando. Eu não sei se por medo, porque a gente sabe as diferenças dogmáticas e teológicas que existe entre a placa A e a placa B, ou um receio de que aquilo pudesse realmente ser feito em sigilo, aquele acompanhamento tivesse uma privacidade, um sigilo, e não expusesse, porque muitas vezes eram esposas de pastores, ou eram pessoas referência em suas comunidades de fé, e aquilo como a gente sabe, é ruim para o ministério. Né? Uma pessoa dentro das suas igrejas que tem um certo destaque, para algumas denominações, ela não pode errar, ela não pode pecar, ela não pode cair, ela não pode cometer nenhum tipo de deslize, porque senão ela perde o espaço, o cargo, a remuneração, enfim. Desumaniza total. Não, a gente já sofreu muito isso. Ai, mas a irmã que vai orar por mim, cheia dessas tatuagens... De cropped? Até que... Não sei nem se nessa época eu usava cropped, mas eu tinha a cabeça raspada, eu usava tatuagem, eu sempre fui muito desbocada. Então, assim, é você que vai orar por mim? Né? Como se eu não tivesse nenhum... Não sou mais santa que ninguém, mas, assim, você não tem qualificação mínima moral para poder falar A ou B. E aí, nessa época, principalmente 2018, né, que foi quando a gente ficou muito mais próximo, 2016, a gente, né, se conheceu através do fôlego e etc. E que já era pra gente, assim, um super alívio poder falar das coisas abertamente, poder fazer perguntas. Mas, cara, eu sempre quis perguntar isso e nunca pude. Pode. E o que te falaram a vida inteira foi um erro, foi uma deturpação, foi para controle de massa e pensamento. Então, assim, como eu sempre fui muito bocuda, faladeira, eu falava assim: não, eu não leio a Bíblia assim, não, eu leio assim, assim, assim. Mas como assim, minha irmã? Se você for pegar isso aqui, nesse contexto, com essa palavra, e olha que eu nem tenho essa profundidade toda, é isso, isso e isso. Nossa! Então, assim, existem biblícias em Belo Horizonte, existem pessoas que estão dentro das comunidades de fé que têm um peso muito mais foda. Mas como eu sempre flertei muito com o movimento político, eu acho que era isso que acontecia. Vamos fazer a ocupação de Tira Martins ali embaixo, na Guaicurus, esquina com o Espírito Santo. No outro dia de manhã eu tava lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Bebel. Bebel? Você é da onde? Eu sou evangélica. Não acredito. E o que você está fazendo aqui? Eu vim fortalecer um movimento. Nossa, tem outras irmãs aqui, tem outras companheiras, tem outras pessoas. Você pode? Posso. E aí a gente foi descobrindo que nesses lugares, inclusive no Rosa Leão, inclusive nas ocupações urbanas, inclusive com a abertura, né, que a Poli e que o Léo deram pra gente no Eliana Silva, tem muita gente evangélica, mas que acredita na força popular do movimento, do partido, da organização. E aí você fala, cara, é possível. E isso dialoga muito mais com o evangelho que eu creio do que um outro evangelho
que exclui, que não concebe o marginal, que não estende a mão para o necessitado ou para a necessitada. Eu falo, e ali para mim foi assim, foi muito claro. Ali foi muito claro. Inclusive eu gosto muito de reproduzir essa frase, que não é minha, com os devidos créditos, porque ela é da Valéria, né, presidenta da EIG, que ela vira e fala assim, eu não sou feminista, eu não sou evangélica e feminista. Eu sou feminista porque eu sou evangélica. É justamente por entender o trabalho que Jesus fez com as mulheres, com as viúvas, com os órfãos, com os necessitados, com os marginalizados, que você fala, não tem como deixar essas mulheres à margem disso. Tem uma coisa legal, fazendo um parênteses no que você está falando, que é assim, totalmente do Instituto MC aqui, né? Tirando da minha bunda, da minha cabeça. Minha cabeça. Tira da bunda não, pelo amor de Deus. Eu tenho a ideia que toda generalização é um problema, então já tô criando problema, mas eu tenho a ideia que é o seguinte, domingo de manhã, o casal classe média, o casal bem de vida, o casal rico ou o casal pobre Prêmio. Remediado, o Prime branco, ele vai para a igreja católica e os funcionários da casa vão para qualquer pentecostal, que é isso, né? As neopentecostal tá lá o povo pobre, preto, trabalhador, e no catolicismo hoje eu acho que tá mais a classe média, aquela, assim, né? Óbvio, uma generalização. Mas eu também vejo que isso acontece na esquerda. Sim. Dentro da esquerda, mas só que a esquerda ela é tão burra nela mesma que ela não se conhece. Eu acho que dentro da esquerda, a grande parte assim, da classe trabalhadora da esquerda que está organizada ali é pobre, preta, pentecostal, periférica e evangélica. Só que aquele nichozinho ali pequeno da esquerda, que branco, elitizado, ou ele é católico ou ele é ateu. E aí a esquerda lê a possibilidade inteira da luta ou da esquerda como se fosse católico ou ateu. Então, no campo da esquerda é engraçado, porque se você for católico da teologia da libertação, você tem até algum reconhecimento, até algum mérito. Se você for ateu, beleza, tá ali dentro daquelas pseudo-intelectualidades que eles leem meia coisa e acham que eles são intelectuais. Mas eles não se dão conta que a grande maioria das pessoas que estão no campo da esquerda é gente crente, e aí eu não sei nem se isso é bom ou se é ruim, que é gente crente pentecostalizada. Então, quando você fala isso, eu fico pensando, né? Como é que a gente vai fazer a esquerda deixar de ser burra e fazê-la ler a sua própria... E eu falo isso sem nenhum problema, porque eu sou de esquerda. Mas isso não tira a ausência de sentido que eu fico pensando, Bel, que os evangélicos eles são tão alheios, mas tão alheios para essa esquerda intelectualizada, que eles não conseguem nem entender o tamanho desse campo, o perigo que ele é para nós, para o campo, para a democracia, não só do Brasil, como do mundo, e aonde estão, inclusive, as pessoas. Porque o nosso discurso militante de esquerda ele já não atende mais a quase nada da população. Mas o discurso evangélico tem se mostrado, assim, extremamente efetivo para alinhar as pautas, né? Então, não vamos. Não vamos. Não vamos, mano. Aí eu quero chorar. Não, chore. Vamos chorar junto. Pega o Campari aí, Marcão. Chega aí também. Vamos chorar, cara. Eu também. Olha só. Há uns finais de semana atrás, 4 pastoras pentecostais da Baixada Fluminense reuniram no Maracanã o que eles chamaram de Juntas Conference, 66 mil mulheres evangélicas. Cara, é um absurdo. Eu não vi. Eu vi e não vi, porque eu não entrei a fundo. Mas não é um absurdo. Você esteve no SENS. Uhum. Há um tempo atrás. Não, desculpa, eu acho um absurdo assim, essa capacidade gigantesca de mobilização. Isso é maravilhoso. O meu absurdo é, parabéns, mulheres. Exato. Você tem parabéns. Nada nesse país, se não for futebol, mobiliza um trem desse. Exato, e olha lá. Parabéns, mulheres, que fizeram esse rolê acontecer. Eu não sei o que foi falado, o teor das pregações, enfim, mas a gente, né, não vou supor, porque a única coisa daqui, da casca do ovo, que eu consigo ver sobre isso
Existem mulheres evangélicas organizadas, sedentas, que acompanham outras mulheres, lideranças religiosas, e que se propõem a ir num lugar, no Maracanã, a sair de suas casas. E a gente sabe o quanto isso é um rolê para uma mulher periférica evangélica. Dinâmica de criança. Dinâmica de criança, dinâmica da casa. Essas mulheres não são quem vai deixar com a babá, elas não são quem vai deixar com alguém, elas são as pessoas que trabalham na escala 6x1, elas têm as responsabilidades com as suas comunidades de fé, então muito provavelmente elas se organizaram entre elas para falar quem vai servir o culto, quem vai abrir e limpar a igreja vai ser a fulana, porque as outras vão poder participar. Existiu, que é uma noção de Brasil profundo, que a esquerda católica ou ateia ou evangélica ou a elitista não compreende, ela não acessa, ela não quer acessar, ela não vai acessar, ela não fala a língua desse pessoal, ela não sabe a dinâmica dessa galera, ela às vezes comenta lá enquanto a faxineira, a funcionária, a empregada, a porteira está colocando na mesa: você viu isso, fulana? Achando que ela está fazendo o papel dela de conscientização política. Não está, ela está segregando. Ela está subjugando. Aposto que você não entende que está sendo votado na PEC e tal. Não existe diálogo. Existe uma subjugação. A subserviência. Enfim. Não, uma subjugação, inclusive, de terminologia. Eu lembro, em 2018, 2019, eu ali, né, chegando junto com as companheiras, né, dos coletivos do 8 de março, que organizam o 8 de março, mulheres maravilhosas, às vezes senhoras que começaram isso há 30 anos atrás, as meninas que estão chegando agora, que é uma juventude muito potente, e eu falava assim: gente, vamos fazer uma faixa para colocar no trio. E aí, um exemplo, tá? Vamos colocar aqui, abaixo é o patriarcado. Falei: gente, uma pergunta aqui, pelo amor de Deus. Abaixo ao patriarcado. Vocês acham que vocês estão dialogando com quem? Quem entende? O trio elétrico vai sair da Raul Soares, vai subir a Amazonas, vai parar na Praça 7, vai descer a Amazonas e vai parar na Praça da Estação. Você acha que a menina da Fujiyama, do pastel, da lanchonete, ela entende o que está escrito ali? A pessoa que está saindo do trabalho, que saiu de casa às 5h pouco da manhã, que foi trabalhar, que trabalhou o dia inteiro, que está tendo mobilização, então as vias estão interditadas, que ela parou dentro do ônibus, porque o ônibus não anda. Você acha que ela vai ler e vai falar: ai, que legal, é por uma boa causa? Ela não entende o que é a palavra patriarcado. Então não existe diálogo. Vocês estão dialogando entre a gente pela gente. Mas esse diálogo não avança. Não avança. O outro exemplo, muito que a gente viveu isso, na época das eleições de 2018 e 2020 e poucos, 22, a gente viveu a mesma coisa. A esquerda organizada, partidária, batendo na nossa porta: vamos fazer uma banquinha da democracia na porta da sua igreja. Vocês acham que vocês estão dialogando com quem? A nossa igreja é politizada, a gente consegue conversar isso. Mas e as outras? Aí vou te dar um outro exemplo. Eu fazia parte de um coletivo que na época estava muito consolidado, chamava Terça Esquerda, saudoso Terça Esquerda, que é um dissidente do Sexta Valente, que era uma reunião que era feita aqui no centro, e a gente quis fazer isso lá no Vetor Norte, lá, né, na minha área, lá em Venda Nova, meu país, para a gente dialogar política com a galera mobilizada, enfim, atores políticos, né, com a galera lá do Vetor Norte. E aí eu lembro exatamente numa dessas reuniões que acontecia no Bar do Curim, onde o Arnaldo Godoy, então presidente do PT, era um dos nossos convidados, e eu muito respeitosamente fiz a seguinte pergunta para ele, 2018. Arnaldo, nós sabemos que a direita está muito organizada dentro das comunidades de fé. Na época a gente não falava fundamentalista, a gente falava das igrejas evangélicas. E todo domingo está cooptando os jovens entre 20 e 30 anos que conhecem o PT como situação,
Eles não conhecem o PT como oposição histórica no país, luta da classe trabalhadora no país. Quem foi a luta sindical, eles não conhecem. Mas o pastor tem falado todo domingo no púlpito para essa galera do primeiro voto, dos 20 e pouco aos 30 anos, um viés que muitas vezes não se falava de fake news na época, mas isso tem sido em massa. O que nós estamos fazendo? Pergunta enquanto organização de base partidária. Não houve resposta. Ele esquivou, ele falou, mas não houve uma resposta concisa, assim, robusta, de estamos fazendo isso. Então, assim, a gente enquanto evangélico, a gente tem como conversar com a galera a partir da escritura. É a ferramenta nossa. É a nossa ferramenta. Mas aí fala de igual para igual. A gente fala para os nossos. Então, tentando responder a sua pergunta, que eu já falei que não vai dialogar, se a gente... Porque eu não gosto desse termo progressista. Eu falei isso outro dia para uma irmãzinha, a gente já conversou isso, né, nos bastidores. Eu não gosto desse termo progressista. Eu não sou progressista. Sou cristã. Eu sou cristã, eu estudo aquilo que está ali na Bíblia. Sim, eu vou te falar, até porque depois que botaram o termo de progressista, eu só descobri que progressista é o lugar onde se esconde mais filha da puta. Porque quase todos os progressistas, assim, de Jesus, de caráter, de ética, tem nada. Esses vagabundos só me regaçam. Né? Mas enfim, continua só. Não, porque... É muito fácil você falar assim, eu sou progressista, beleza, mas o que de Cristo tem na sua caminhada? Qual que é a proposta ética? Aí, eu escutei um conceito que eu não sei onde que eu escutei, enfim, que existe uma diferença muito grande entre o evangelho do reino e a igreja evangélica. E isso era uma coisa que eu lembro até que quando eu me converti, a minha vovozinha, Dona Rita, beijo pra senhora linda, ela falava assim, minha filha, você virou evangélica. Porque a gente tem inúmeros maus testemunhos de evangélicos na família, de gente picareta. Exato. E aí eu falava assim, vovó, mas eu não sou esse povo. Para mim o evangelho é uma verdade de serviço, de abrir mão de si. De partilha. E aí o povo gosta de chamar a gente de comunista. Eu falei, cara, eu quero ser, se comunismo é isso, eu não vou negar minha fé, pode pôr o comunismo não. Quem me dera. Eu queria ser anarquista, eu não consigo. Eu sou uma bostinha rala. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, se não fizer... E aí, Gibran, tem uma outra coisa que eu pego muito pra mim, que é o seguinte, eu não convenço ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é a Ruá. Se chegar a mim, na micropolítica, como diria o biopolítica do sacrifício do querido Felipe dos Anjos, seu xará, se no alcance do meu braço eu consigo estabelecer com você uma ponte, um diálogo, uma partilha, no breve momento dessa nossa caminhada da vida, é isso, o Espírito Santo vai agir ali. Se ele não fizer para atingir aquele coração, para mudar aquela mente, não sou eu. Não, eu concordo com você, mas eu acrescento um ponto do seguinte. 18, 22, agora novamente 26, vai vir todo mundo batendo na nossa porta pedindo pra gente o segundo turno virar voto, pra gente dialogar com os evangélicos. Normal, não tem nada de novo, né? Só que eu penso assim, indiferente do que vai acontecer, se o Lula ganha ou não, o que é provável, nós já tivemos o pior Congresso agora, nessas últimas eleições. O Senado e Câmara foi terrível, o número de evangélicos ampliou. Belo Horizonte são 41 vereadores. A bancada cristã, que junta evangélico e católicos das piores espécies, são 28. Então, assim, indiferente do que aconteça do governo nacional, se o Lula ganha ou não, o Congresso vai ser pior do que esse. As câmaras municipais vão ser piores do que esse. Então, assim, Lula pode até ganhar, não tem problema. Mas a gente está vendo que no Brasil o conservadorismo religioso, reacionário, está engolindo a gente. E, né, o campo democrático não consegue nem reagir. E quando reage dizendo o impossível. Vamos dialogar com os evangélicos. Então Bel,
eu tô numa fase que é o seguinte, eu já entendi. Não existe diálogo com esse campo evangélico, é impossível. E na minha cabeça, inclusive, ele tem que ser confrontado. Só que na minha cabeça não é confrontar os evangélicos, é confrontar as lideranças e tudo mais, mas é confrontar o evangelho. Então, assim, a pessoa, o seu Zé, Dona Maria, fica... Mano, nós não vamos discutir, entendeu? Claro, se algum desses aí, Silas e companhia, aparecer, a gente pode até pensar, né, medidas legais de agressão. Mas a questão é... Ai, meu coração fica tão feliz, eu já ia falar, meter porrada, ai, não, Jesus me vigia. Medidas legais. Né? Mas o que a gente tem que pensar é como é que a gente vai disputar essa galera, né, no evangelho, que é só essa. A disputa, o embate, ou até na linguagem bíblica, o reino de Deus é tomado por esforço, é esse combate de ideias, que a esquerda não faz mais. A esquerda não disputa o Brasil ideologicamente, tudo virou só campanha e eleição, então o que eu tenho que fazer para virar voto? Então, assim, não disputa mais as pessoas. Então, o trabalho de base, que é o que você faz, e por isso que a gente te trouxe aqui, né, é ele que nós precisamos de fazer. E só que, no nosso campo, o trabalho de base ele tem um pouco de diferença, porque eu não preciso mais de passar pelo pastor para falar com a pessoa. A pessoa ela pode estar no banheiro dela, defecando e vendo o meu vídeo no YouTube dizendo: você, adolescente de 16 anos que está em crise, você não vai para o inferno porque você é viado. Entendeu? Então, eu acho que essa ferramenta é a ferramenta maravilhosa e que poucos de nós do campo progressista, poucos de nós... Uma coisa é você dizer assim, eu sou progressista, beleza. Outra coisa é você gastar seu tempo, sua energia, como você faz para fazer trabalho de base, para organizar material, para saber como é que a gente fala com as mulheres, como é que a gente faz cartilha para falar com essas mulheres, mas como é que traz a Bíblia para falar com essas mulheres nesse sentido. E aí, só para fechar aqui, e depois, como é que a gente distribui isso? E aí eu acho que tanto a esquerda, quanto o terceiro setor, quanto qualquer pessoa do campo democrático, vacila muito em não potencializar financeiramente mesmo projetos como o seu, projetos como o meu. E não é que eu estou fazendo jabá para mim, que não é, porque eu realmente acredito que essa é a única saída, não para o Brasil, mas para a disputa do campo evangélico. Produção de conteúdo, né, assim, sistematizada para trazer senso crítico para a leitura bíblica. Para quê? Para que os próprios evangélicos, encontrando nosso material, cria um caos lá na igreja dos caras, e aí o problema é deles. Tem uma preocupação, Gibran, que é real. Ela é até, para mim, muito cara. E vou tentar ser breve. Nem sei como é que a gente está de tempo. Não seja. É porque, assim, o meu campo de atuação até então, meu chamado, como você disse, meu ministério, ele é com mulheres. Sim. E ele é com mulheres cis, mulheres trans, com travestis, com mulheres homoafetivas, com mulheres heterossexuais, com mulheres que não se relacionam, porque existe uma dor, uma questão maior de mulheres. E ainda dentro de mulheres, a gente ainda tem como separar, não é que uma dor é maior do que a outra, mas existe um peso, um sentimento maior de uma para outra, principalmente de uma mulher branca com uma mulher negra, de uma mulher cis com uma mulher com uma travesti, enfim, com uma mulher idosa, com uma mulher mais nova. A gente não mede a dor, mas que as violências são diferentes. Exatamente. Isso é um fato, né? Só que essas mulheres chegam até mim com uma coisa em comum. Nós cremos no mesmo Deus. Primeiro ponto. Eu lembro uma época que uma vez alguém virou e falou assim, mas as mulheres evangélicas não entendem que a gente está lutando pela liberdade delas também? Que era a questão do feminismo. O feminismo luta por vocês. Não. Elas não entendem porque elas não querem. Existe uma estrutura que há muito tempo a gente questiona, denuncia e tenta colocar que muitas igrejas, não generalizando, mas muitas igrejas usam do subterfúgio do dogma, da fé, para aprisionar corpos mulheres, mulheridades. Mulheres são subservientes, usam o instrumento da palavra, usam de aliterações, interpretações bíblicas para isso. Só que a igreja para aquelas mulheres é muito cara.
que é o que os movimentos sociais não entendem. Que os partidos é a vida delas. Ela é faxineira, ela é balconista, ela é caixa de... Nada contra essas profissões. Absolutamente nada. Só que dentro da igreja ela é liderança, ela é pastora, ela é missionária, ela é diaconisa, ela é alguém de poder. Não importa. Não importa se ela sofre violência, não importa se ela é mãe solo, não importa se o tráfico cooptou todos os filhos dela, ela mantém a fé, a dignidade na oração, na palavra. A igreja dignifica e sustenta essas mulheres. Então ali, eu falava assim, olha, a gente vive um limbo. Porque dentro das igrejas tradicionais eu sou uma herege, uma feminista, uma pessoa que é a favor de justiça reprodutiva, e dentro dos movimentos sociais eu sou evangélica, eu baixo cabeça, a minha religião é patriarcal, né? Enfim, elas não fazem exceção de nada disso. Como se as outras religiões não fossem. É só a gente que é cagado. E aí eu ainda falo muito, assim, por exemplo, no debate, né, do Fórum pela Legalização do Aborto, é onde a gente vai representando as mulheres evangélicas e protestantes, né, minimamente possível, para tentar fazer um diálogo e trazer isso para dentro das comunidades de fé. A nossa maior dificuldade não é a mulher evangélica. Não estou falando dos extremos da mulher virtuosa, na figura de Michele Bolsonaro e etc. Mas eu estou falando que a minha maior dificuldade hoje é a mulher kardecista, que também sofre, mas que o kardecismo em si, ele tem outras nuances dogmáticas que o diálogo é impossível. Que é muito mais cristalizado na fé delas. Enfim, a outra coisa é, por exemplo, quando a gente fala de mulheridades, movimentos do campo de esquerda, materialista, que não veem mulheres trans e travestis como mulheres. Vocês não são mulheres. Só que a gente lida com a dor dessas mulheres. A gente lida com o real dessas mulheres e não com o material, com o imagético, com o utópico, com o conceitual. E aí, minha irmã? No dia a dia, como é que vai falar? Pois é. Não, no dia, o que você é, pra mim é. E se não é pra mim não importa. Pra mim o que importa é você. Sim. Integralmente na sua pessoa. Não, pra mim não importa. Não importa. Se eu não conseguir dignificar, ver humanidade, eu não posso falar que eu sou cristã. É difícil falar de Jesus sem humanidade. Enfim, então assim, isso por isso que para mim esses discursos, ele transcende um pouco. Porque ele esbarra com valores que para mim são muito caros. Muito caros. Mas você começou falando de mulheridades, fala um pouquinho, o que é a IG? O que a IG se propõe a fazer em Belo Horizonte e no Brasil? Eita, e no mundo? E o que é essa campanha aqui da... eu trouxe isso aqui muito maldosamente. Achei que era um leque, né, não? Ah, que me dera, mas a gente tem leque, tem um monte de coisa. Isso aqui, Gibran, é o seguinte. Através do Fundo Elas Mais, Mulheres em Movimento, nós conseguimos fazer uma captação, porque é isso. Para a gente continuar esse trabalho, para a gente continuar sendo voz, a gente precisa de dignidade. Então, a gente tem... esse projeto maravilhoso, que foi uma provocação do ministério anterior da ministra Cida e que continua agora com a ministra Márcia, que é como que a gente fala de feminicídio zero para mulheres evangélicas? Através da Bíblia. Então, através do Fundo Elas, a gente lançou essa cartilha. Essa cartilha está toda, uma cartilha em rede, que une movimentos e aparelhos públicos e igrejas progressistas e movimentos que queiram abrir as portas para a gente, para falar que a gente consegue sim dialogar e combater as violências de gênero, as violências domésticas e o feminicídio a partir da Bíblia. Então, esse material é um material que a gente tem muito orgulho. Ele teve o apoio do governo da Bahia, da Procuradoria Especial da Mulher na Bahia, e agora a gente está batendo nas portas de gabinetes, de conselhos, de procuradoria, de ministério e de igrejas em Belo Horizonte para fazer essa cartilha, que é uma cartilha local. Eu não consigo fazer uma cartilha dessa nacional.
Nós fizemos isso em Salvador, com as queridas irmãs da EIG, né, lá de Salvador, com a Igreja Adonai, que você conhece também, né, já foi lá na Igreja Adonai em Cajazeiras. E aí a gente está batendo agora na porta. Janja foi lá também, né? Janja foi, queridíssima. Então, assim, a gente está batendo, né? Eu, Patrícia e Regina, junto com as demais irmãs da Comune, demais irmãs da EIG. A EIG, para quem não conhece, é Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que está fazendo esse ano... EIG é um movimento. EIG é uma associação. Uma associação. A gente se institucionalizou. Não é uma igreja. Não. Cada uma de nós tem uma igreja, cada uma de nós temos assembleianas, presbiterianas, batistas, temos irmãs kardecistas, temos irmãs sem religião, temos irmãs de religião de terreiro, de matriz africana. Por quê? Porque elas falam assim, eu quero. Inclusive a Koinonia, que é uma parceiríssima da EIG, ela acolheu muito esse projeto em Salvador. A Ana Gualberto abriu totalmente as portas, porque lá em Salvador, esse projeto faz um trabalho com as mulheres apenadas, com as mulheres em situação de cárcere, e com, por exemplo, a Ana virou e falou assim, vamos organizar uma roda de conversa com as mulheres de quilombola de Camamu. Só que essas mulheres quilombola, a maioria são evangélicas. Então a gente quer que vocês estejam com a gente nessa roda, porque caso as mulheres questionem alguma coisa no quesito evangélico, na Bíblia, a gente saiba acolhê-las. A Andréia de Jesus, quando eu estive, né, pela articulação de mulheres negras de Minas, para a Marcha Nacional da Mulher Negra, então sim, teremos mulheres negras evangélicas marchando em Brasília em novembro, por reparação e bem viver. A Andréia de Jesus falou assim, quero aproximar de vocês. Macaé vai isso outro dia com Patrícia. Patrícia, preciso estar perto das evangélicas. Ou seja, as mulheres evangélicas não são só um capital eleitoral. Elas são mulheres que precisam ter consciência política para qualquer tipo de movimentação que ocorra e que afete diretamente a vida delas. É creche, é CRAS, é CREAS, é ponto de ônibus, é iluminação pública, é linha de ônibus, é condição de ônibus, é boca, é espaço comunitário, é pracinha, o que é? Cara, mulheres circulam, mulheres vão e vêm, mulheres têm o seu protagonismo, e por que elas nunca são participadas? Eu escutei isso, se eu não me engano, em Salvador. Não vou lembrar da querida, uma liderança negra. E quando se fala, eu fico muito emocionada. Quando se fala de lideranças negras na Bahia, são mulheres de periferia. São senhoras que estão ali, não são porque elas são doutoras, mestrandas, mas elas sabem o que é ser uma mulher negra periférica. E aí uma dessas mulheres no encontro em novembro, a gente já se organizando para a marcha, ela pegou e falou assim, nós não queremos políticas públicas, a gente quer projeto de governo. E eu falei, caralho, mano, que foda isso. Por que as nossas irmãs estão tão afastadas desse discurso que elas se sujeitam a votar no candidato A ou B porque revelou que ele é um enviado de Deus? Que enviado de Deus que fala de arma? Que enviado de Deus que subjuga a mulher? Que enviado de Deus que que instrumentaliza corpos femininos para angariar votos porque 30% tem que compor a chapa? Não, minha irmã, não dá para ser assim mais não. Sim. É esse o tipo de emancipação que a gente luta. Que a gente, enquanto EIG, enquanto comuna, porque é isso, né? Eu sou da igreja dele. Sou da igreja do pastor Raposo, mentira. A gente conversa isso, principalmente na comuna, nos espaços que nos abrem. Na segunda presbiteriana, não posso deixar de citar, que é um espaço que sempre foi muito aberto para acolher pregações, participar dos boletins, e é um espaço muito tradicional em Belo Horizonte. E o pastor Jorge, agora a Cleusa também fazendo esse papel, a irmã Raquel, que é membra lá. Então, assim, qualquer espaço que nos dê uma oportunidade de falar assim, olha, vamos estudar, colocar, né, essa analogia muito gostosa de se fazer,
Vamos estudar as escrituras com essa lente da teologia feminista? A gente não quer falar que homem é pior do que mulher, é melhor do que mulher. Não, a gente quer falar assim. Existiu uma mulher, profeta, na época de Moisés, chamada Miriam. Você sabe o que aconteceu com essa mulher? Não? Vamos conversar sobre ela? Inclusive... Sabe quem foi Agar? Não, inclusive, eu acho, você falando disso, das maiores injustiças, porque muito provavelmente o texto mais antigo da Bíblia é a Miriam cantando. O primeiro texto da Bíblia. O pandeiro de Miriam. E ninguém fala disso. É um negócio, o pandeiro que a esquerda, que vê essas tadinhas, menininhas, tudo de vestidinho de cetim, com um pandeirinho na mão, fazendo a apresentaçãozinha, que elas ensaiaram. Cara, claro que existem camadas e camadas, né? Eu não vou subjugar, é óbvio que dentro da doutrina e de que essas meninas estão sendo preparadas para casar virgem, para não contestar, para falar que o marido é o cabeça. Não quero, né, assim, fazer mérito disso, mas tá, beleza. Então vamos ler isso aqui com esse óculos? E vamos entender. Vamos entender? Claro, e vamos por que Jesus? Por quê? Isso. Não, eu acho isso maravilhoso, porque, né, essa hermenêutica feminista, ela é importante e talvez a melhor hermenêutica para o nosso tempo, porque ela faz a gente perguntar para o texto, né? Então eu acho que, assim, ler a Bíblia com a perspectiva desse olhar feminista não é só, claro que também, mas não é só para libertar ou resguardar direito para as mulheres, mas faz a gente perceber a riqueza do texto em todo. Obviamente que a gente vai fazer um trabalho de libertação das mulheres, mas é muito mais amplo do que isso. Então, assim, só curiosamente, você estava falando disso aí, eu sempre lembro, assim, a gente tem um filme da Disney famoso, Disney não, é do concorrente, O Príncipe do Egito é da... Esqueci. Pixar? Deve ser, que conta a história de Moisés. Ele não é da Disney? Não é da Disney. Eu sempre quando eu lembro disso, eu falo, isso tá errado. Eu tinha certeza que era da Disney. Enfim, tem um desenho de Moisés. Tem um desenho de Moisés que todo mundo vê. Tem a história de Jesus que todo mundo sabe. E aí, eu gosto disso, assim, a teologia feminista, ela me fez enxergar o básico, o óbvio que estava lá e eu nunca vi, assim, se não fossem as parteiras. A história dos dois começa com as parteiras fazendo desobediência civil, né? Então, assim, a teologia feminista, ela mostra isso para nós. Se não fosse a desobediência das mulheres, não havia libertador. Nem no primeiro... Miriam e Joquebede, maravilhosas, elas têm nome. Então eu acho, assim, a importância da gente conseguir dar vazão, porque, assim, fazer isso a gente faz, o que a gente não consegue é distribuir, porque não tem... Mas, Gibran, tem uma coisa, e aí eu vou arriscar uma palavra profética aqui, que bom que a gente está gravando. Quando comentaram comigo do Juntas Conference, falando, mas o que será que elas devem estar tratando, que pode estar sendo cooptado pela direita fundamentalista e tal, eu falei assim, não se preocupe, sabe por quê? Quando uma mulher muito tradicional, muito fundamentalista, e eu vou te falar o exemplo que nós tivemos, quando suscitou-se no antigo governo, queria se fazer um plebiscito pelo aborto. Eu falei, quero que faça. Sabe por quê? Quando você vira, na época queria se criminalizar e etc, PL 1904, enfim. Nossa, pós-pandemia, aquela confusão, e o povo, né, assim, atacando legislativamente tudo de direito que a gente tinha, que a gente não consegue nem cobrar. É a lei, existe a lei, mas a gente não consegue cobrar. A gente virou numa igreja mais tradicional, lá em Recife, e virou e falou assim, minhas irmãs, vamos fazer um pensamento aqui. Existe uma mulher de 30 e poucos anos, entre o segundo e o terceiro filho, ela foi abandonada pelos maridos, porque os filhos não são da mesma pessoa. Essa mulher não tem condição de colocar mais uma criança no mundo. E ela está grávida.
Você vai colocar ela na cadeia por uma tentativa, porque olha só, ela vai na periferia, ela vai pegar um talo de mamona, ela vai pegar um cabide, uma tesoura, um qualquer coisa, um citotec, numa casa de produto agropecuário, e ela vai tentar abortar. Ela não tem condição de colocar mais um filho no mundo. Ela vai dar entrada num hospital público com hemorragia severa, com perfuração uterina, e ela está correndo risco de vida. Nós vamos algemar ela na maca e chamar a polícia? Porque é isso que você está colocando. Isso é um ponto. O outro ponto é, uma menina de 13, 14, 15 anos, ela não sabe nem da consequência, ela não sabe nem que ela ficou menstruada, ela é abusada, ela é molestada, ela está tendo abuso dentro de casa, não é um tarado no lote, não é o cara do especial, é dentro de casa, é no lote, é dentro da comunidade dela, um primo, um amigo, um coleguinha, o tio, o padrasto, o pai, o avô. E essa menina não sabe o que está acontecendo, ela passou mal, desmaiou na escola, foi levada no pronto atendimento e ela está grávida. E nós precisamos, ela não tem físico, biológico para poder continuar com essa gestação. É outra vida em risco. Nós vamos prender ela, nós vamos mandar ela pro presídio? Você, enquanto consciência cristã, você concorda com isso? Absolutamente. Eu falei, então nós temos um ponto que a gente consegue dialogar. Nós não estamos falando de... Porque é isso, né? Não é a banalização do aborto. Não é a banalização da vida, do aborto, da mulher, mas é uma condição real. E aí agora a gente tem outras questões em relação a isso, que é objeção de consciência. A menina vai ser atendida num hospital de confessionário, como é que fala? De confissão. Confessional. Não, aqui a gente não faz isso. Hospital não tem consciência. Quem tem consciência é profissional. Se o enfermeiro não quiser fazer, o hospital não pode negar atendimento. Então ele tem que designar um outro profissional. Ou uma outra pessoa, um médico, um assistente social. Não, hospital, instituição, CNPJ não tem consciência. Isso é amplamente discutido nos grupos de saúde em Minas Gerais. Só que não existe legislação. Qual que é a legislação que a gente tem, que você já denunciou em ampla escala? Dia do nascituro. Ah, coitadinho, para de romantizar isso. Não existe um ponto robusto, rígido da ciência que fala a partir desse momento tem vida, a partir desse momento não tem. Tantas semanas tem. E essa vida aqui? Essa vida que é responsável por outras vidas, essa vida que é uma filha, uma criança, essa vida não conta? Então, ou seja... A gente estava conversando isso hoje de manhã, numa reunião com as meninas, né? Patrícia e Regina, que são queridas, caminham comigo. Graças a Deus que eu caminho com mulheres tão potentes, negras, evangélicas, donas e seguras de si, que me amparam, né? E me impulsionam nessa caminhada. E aí a gente estava falando assim, olha, a gente não tem a pretensão de combater fundamentalismo. Mas, quando esta mulher... que a gente já viu vários casos acontecendo que eu não quero citar para não revitimizar essas mulheres. Quando essas mulheres fundamentalistas, antifeministas, apanham, têm uma dor, estão desamparadas, o que garante qualquer coisa para elas são as demais. Independente se ela é uma feminista ou não, independente se ela tem a mesma fé ou não. São aquelas que lutaram para que tivesse legislação, lei, amparo, sabe? São policiais. A gente tem uma companhia, destacamentos da Polícia Militar que são treinados para o enfrentamento da violência doméstica. E que esse destacamento, inclusive a primeira companhia de prevenção à violência doméstica de Minas Gerais, surgiu de um mestrado que chamava Passar de Largo. O tenente-coronel na época falou assim, eu não posso passar de largo pro tanto de denúncia e ocorrência que chega no batalhão, que é violência doméstica. A lei do condomínio hoje, que culpabiliza o condomínio quando você está escutando que a sua vizinha está sendo espancada e o condomínio não faz mais, é você não passar de largo. São valores cristãos. Não dá pra gente continuar com esse cristianismo cego. Então, quando essa irmã vira pra mim e fala assim, minha irmã, vamos orar pra restaurar o meu casamento. Fala, vamos. Mas é o seguinte,
Deus não é um Deus de morte, ele é um Deus de vida. E você não pode restaurar uma coisa que é dupla. Se um não quer, não tem casamento. Não existe casamento sozinho. Então, assim, se o outro não tá orando e querendo restaurar, acabou. Acabou. Vamos restaurar você, que você tem filho, você é nova, bonita, capaz, precisa de segurança financeira, precisa de rumo. Cadê? O que Deus tem pra sua vida? O que Deus? Deus tem um propósito na sua vida, minha irmã. Ou não tem, não importa. Você vai se agarrar em fé em quê? Que a ciência da área da saúde já crê na fé como dispositivo de continuar a vida, de ter a transcendência para se apegar e você levantar a cabeça e continuar lutando. E aí? Nós estamos falando da mesma Bíblia. Sim, claro. Não, isso é muito bom. Bel, a gente precisaria de mais 2 horas aqui para continuar batendo esse papo. Pede um Zé Delivery que eu me sinto pronta. Mas aí, o que acontece? Quero que você fale aí para aquela câmera ali, ó. Aonde é que esse povo te acha? Aonde é que o povo acha a EIG? Não me ache. Talvez pode ser uma boa. Na luta, na rua. Mas fala na militância. Suas redes, suas mídias. Não, gente, olha só. E da EIG também, que é muito importante. Sim, a EIG é uma coisa bacana de vocês entenderem que a gente tem a EIG Evangélicas pela Igualdade de Gênero atua em 3 eixos muito específicos. Fé e espiritualidade ecotransfeminista, porque a gente não contempla só a mulher sem considerar a casa comum, sem considerar mulheridades. A gente atua por formações, então a gente tem sim equipes, conteúdo, inclusive de doutoras e mestras em teologia, biblistas, que vão dar amparo. Olha, eu preciso de uma formação na minha igreja sobre isso, quem que é capacitado, e incidência política. A EIG hoje ocupa cadeiras no Conselho Nacional de Direito das Mulheres, no Conselho Estadual, em conselhos estaduais e municipais, para que a gente possa exercer a nossa fé de forma robusta, concisa e atuante para ser sal e luz aonde quer que os espaços políticos se abram para a gente. Então, você vai encontrar, inclusive amanhã tem culto de teologia ecotransfeminista, na verdade isso deve sair depois, mas acompanhe que você vai saber das formações, dos cultos, né, desse tipo de teologia e liturgia, que é voltado, né, no linguajar para mulheres, no @mulhereseig. Agora, você quer me encontrar? É Comuna do Reino. Não tem como, Gibrans, porque eu vou seguir a Bebel porque eu gostei da cara dela. Não gosto da minha cara, não. Caminha comigo. E se você vai caminhar comigo, você tem que ir no culto comigo, você tem que ir nos espaços comigo, onde a gente se junta. Vamos fazer um serviço lá perto do Cacá, lá no bairro São Paulo. Vamos. Onde é que é pra ir? Vamos. Vamos no culto, não sei o quê. Vamos na OAB, porque vai ter um fórum ecumênico junto com outras líderes. Vamos. Vai ter a macumba lá do pai Ricardo, vamos. Vamos também. Porque senão não é a Bebel persona. Se você me conhecer direitinho, você vai ver que não vale a pena muito me seguir, não. Eu acho que não. Mas, enfim. Agora, no junta, caminhando junto, a gente é mais forte. Então, EIG, @EIG Mulhereseig e Comuna do Reino. Bom demais, amores. Você que está aqui até agora, eu te agradeço. Não se esqueça de fortalecer esse rolê, www.apoia.se/Gibran. Faça sua contribuição para a gente continuar mantendo esse programa, de continuar mantendo esse projeto. A gente precisa de recurso mesmo, dinheiro, para fazer essa luta. Então, muito importante, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, senta o dedão no seu like, deixa os comentários aí que você gostou, não gostou, concordo, não concordo, vocês são doidos. Comenta lá, fala esse bando de herege, pode comentar, haters. Vai ser muito bom. E na outra semana, tamo de volta. Beijo para vocês, aquele abraço, falou, valeu.